Olá, meu nome é Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro 10 bilhões do Stephen Amos. O Stephen, ele é um pesquisador, professor de Oxford, na Inglaterra, e diretor de um departamento de pesquisa da Microsoft. Então alguém que tem um pouquinho de gabarito aí. E nesse livro, o Stephen, ele traz a seguinte questão pra gente, a evolução em que nós estamos caminhando. Hoje somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e, de acordo com os estudos, até o final deste século seremos mais de 10 bilhões. Isso é muita coisa, muita coisa. E ele escreveu esse livro para explicar um pouco pra gente dos impactos desse mega crescimento populacional e tudo que tende a acontecer com o planeta Terra se a gente não começar a se preocupar com questões de extrema importância em relação aos nossos recursos naturais e ao nosso clima e ecossistema. Basicamente, ele diz aqui nesse livro que as nossas ações têm afetado drasticamente para a condição climática do planeta Terra. E com o passar dos anos, o planeta tem aumentado sua temperatura e os impactos que isso tem. Claro que todo mundo já ouviu falar do derretimento das calotas polares e o buraco da camada de ozônio, mas nesse livro ele aborda um pouquinho mais e explica cada ação humana e suas consequências, a fim de alertar a gente de que algo tem que mudar imediatamente para evitar que danos maiores ocorram, já que basicamente o caminho o planeta Terra está sofrendo cada dia mais com as nossas atitudes. Mas tem algumas coisas que a gente pode fazer para diminuir os danos que nós estamos causando ao planeta. E durante o livro ele vai apontando alguns exemplos de atitudes humanas visando um fim que acabam prejudicando o planeta. E muitas vezes as pessoas não pensam no que está fazendo e o que pode e como pode afetar o planeta. Porém, há muitas situações que a gente sabe que está fazendo merda mesmo e não pensa muito, só pensa no dinheiro e vai em frente. Mas ele vai trazendo os exemplos e suas consequências para tentar elucidar um pouco a mente de quem é leigo. Então é um livro muito fácil para ler. Uma das coisas que ele traz aqui que me deixou bem impressionada, ele cita um fato que nos últimos 12 anos nós crescemos em número de pessoas 2 bilhões. Ou seja, nos últimos 12 anos, 12 bilhões de pessoas a mais começaram a popular o planeta Terra. Isso é muita gente em pouquíssimo tempo. Claro que as consequências disso seriam catastróficas até. E ele vai apontando aqui algumas coisas que já estão acontecendo no nosso planeta para indicar que os sofrimentos, os danos causados são muito graves e aponta novos possíveis danos de acordo com as atitudes praticadas hoje. Então a gente vai observando aqui um círculo vicioso das atitudes humanas. O nosso crescimento populacional aumenta, logo a gente consome mais água e precisa de mais alimentos. Para produzir mais alimentos é necessário gerar mais energia. E para gerar mais energia intensifica a produção de gases do efeito estufa. E com a geração de mais gases do efeito estufa, logo a gente estimula a temperatura, a mudança climática, o que consequentemente gera mais problemas para o planeta. Para vocês terem uma ideia, pesquisas apontadas aqui no livro que ele traz indicam um aumento da temperatura de mais de 2 graus Celsius. E algo assim, mais de 2 graus Celsius é certo, mas fica entre 3 até 6 graus. Até o final do século é possível chegar até aumento de 6 graus. Já que ele fala em mais de 2, vamos pensar em 3. Aumentar 3 graus Celsius em uma média geral do planeta significa que até o final desse século, Bangladesh estará submersa. E não é só isso não, é claro, esse é um exemplo. A própria África praticamente vai ficar impossível de utilizar qualquer recurso produzido em todo o continente africano. A nossa floresta amazônica, ela vai virar uma savana, isso se não chegar a virar um deserto. Vocês conseguem imaginar
uma coisa dessas? Claro que isso não é um resultado que a gente vai colher a curto prazo, será algo para os nossos filhos e netos. Mas mesmo assim, olha o que a gente está fazendo com o nosso planeta, a ponto de pensar que talvez os nossos netos, digamos, não vejam as belezas naturais que tem essas regiões, não tenham talvez água potável para beber, não consigam alimento de qualidade. Muitos dos animais que estão em fase de pré-extinção podem estar extintos, algo que pra gente é mais fácil de imaginar, um mamute extinto, um dinossauro extinto. Imagina o seu neto não saber o que é um urso polar, não saber o que é um mico-leão dourado, não saber o que é uma girafa, um elefante, um hipopótamo. Então é um livro que tende a alertar, não que isso por si só vá resolver a situação, na verdade toda a chance que nós temos de diminuir os danos causados ao meio ambiente, ao planeta, está na mão dos nossos governantes. Só que todas as decisões que levam a cuidar melhor do planeta acabam resultando em impopularidade para os políticos. E ninguém quer ficar impopular, todos eles estão pensando no próprio umbigo, em quanto dinheiro vão conseguir tirar, ou mesmo aqueles em países que a corrupção é num nível utópico pra gente aqui no Brasil, eles não querem se tornar impopulares, porque impopularidade impede eles de ser reeleitos ou de ser eleitos novamente no futuro. Então ninguém quer ficar impopular. Então eles fingem que se preocupam com o meio ambiente, criam programas, convenções, protocolos como o de Kyoto, que vamos reduzir a produção de gases tóxicos ao meio ambiente, diminuir o efeito estufa, quando na verdade não estão fazendo nada, é tudo coisa de fachada, que na prática mesmo a gente não consegue ver resultado nenhum. Então esse é um livro que tende assim a abrir um pouco os nossos olhos. Todos os temas aqui são tratados de uma forma bem superficial. Existe um livro que depois que eu comecei a ler isso aqui, que eu fiquei sabendo, chamada Sexta Extinção, que seria isso mais ou menos porque a gente está arrumando para extinção da raça humana, mas eu acredito que esse livro trate um pouco mais aprofundado. Aqui ele usa muito de pesquisas para falar sobre os assuntos, então você vê muitos gráficos como esse. Aqui em cima tem até alguma descrição referente ao gráfico sendo apresentado, mas o livro é cheio de gráficos para tentar mostrar mais visualmente o tamanho dos danos causados. É um livro bem curtinho, ele é pequeno e ele tem 208 páginas, se eu não me engano, isso, 208 páginas. E a diagramação dele é uma coisa bem bizarra, eu não entendi porque fizeram esse livro desse jeito, mas tem um desperdício de páginas assim absurdo. Além de não ser justificado, aqui né, de não ser justificado, ele ocupa, tem trechos aqui ó, que ocupa uma linha, duas, e é um livro inteiro assim. Dá um pouquinho de dó, sabe? Eu não vi justificativa para essa diagramação, então eu não sei qual era a intenção aqui, se era mostrar algo simples, mas acabou ficando meio sem sentido. E não tem só gráficos, ele traz algumas fotos impactantes, e eu vou mostrar para vocês uma do Brasil, olha que interessante, que é uma plantação de soja na cidade de Vilhena, e olha só o tamanho dessa plantação. Toda essa área branca clarinha aqui em cima é plantação de soja, o que significa que toda essa área foi devastada para plantar soja, já que nós aumentamos a população, precisamos de mais alimentos, diminuímos o tamanho do pulmão do nosso país e, consequentemente, do nosso planeta. Isso é só um exemplo, tá? Tem vários vídeos na internet que vocês conseguem ver que estão captando, filmando através de helicópteros, começou com satélite,
e hoje já tem helicópteros sobrevoando drones, mostrando áreas da floresta amazônica que não só foram devastadas por madeireiras fantasmas, ou seja, as árvores foram cortadas e ninguém prestou conta de nada, nem fez reflorestamento, nem nada para tentar diminuir o impacto disso, mas como áreas estão sendo devastadas para expandir o volume de gado, a fim de produzir mais carne para poder alimentar mais pessoas. E isso tudo por debaixo dos panos, tá? Não é nada oficial. Até a Gisele Bündchen, eu vou tentar achar um vídeo que eu vi dela uma vez, participando de uma reportagem em que ela sobrevoa uma parte da floresta amazônica e mostra o gado correndo, e eles vão falando sobre essa questão. Eu vou procurar no YouTube e vou deixar o link aqui embaixo no box de descrição, para vocês terem uma ideia de que isso realmente não é bobagem. Isso foi que eu gostei do livro, porque ele deu um alerta, assim, ele me mostrou situações que eu não imaginava que a gente estava caminhando para. Eu indico o livro, ele é bem... A linguagem é bem fácil, ele é bem curtinho de ler, você consegue ler numa sentada. Eu demorei para ler mais por questões pessoais, de transição e outras, do que pelo conteúdo do livro e tal. Mas você tem que ler com cuidado, porque se você levar tudo isso aqui muito ao pé da letra, você vai surtar e vai acabar se matando. Tipo de livro que dizem que explode a mente. Mas é interessante pra gente ter consciência do que está acontecendo com o nosso planeta. Mas como eu disse pra vocês, ele é bem superficial, a diagramação dele é bem bizarrinha, mas não é um livro ruim de ler, tá? Assim, a leitura não é desagradável em relação às páginas, mesmo as páginas sendo brancas, é tranquilo. Mas é um livro bem superficial, porém me despertou interesse em ler livros ou textos, ou estudos que abordem melhor esse tema, para eu compreender um pouquinho mais o tamanho do estrago. Então é isso. Se você conhece algum livro que trata desse assunto, além deste livro que eu citei aqui, A Sexta Extinção, coloca aqui embaixo para mim nos comentários, para eu pesquisar e ir atrás, porque eu fiquei bem interessada em ler coisas desse gênero. E se você já leu esse livro e tem alguma coisa para comentar, deixa aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.